todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o que fala sobre dízimos e primícias no livro tão famoso de Malaquias. Esse livro é certamente o livro preferido das igrejas para justificar a cobrança do dízimo. Porém, hoje vamos entender de fato para quem se dirigia essa palavra. Então, vamos lá. Livro de Malaquias. Esse é um dos livros mais utilizados pelos líderes religiosos. Através desse livro, muitos conseguem enriquecer e levar o povo ao engano. Malaquias foi usado pelo Eterno para falar ao povo de Israel e aos sacerdotes. Você verá no livro todo Deus repreendendo o povo por entregar o pior aos levitas, e os levitas entregarem o pior aos sacerdotes. Por sua vez, eles não repreendem o povo. Dessa forma, cada um faz o pior para Deus, segundo a lei de Moisés, sendo eles povo de Israel. Vamos iniciar no versículo 6. O título é: O Senhor reprova os sacerdotes. Pergunta: quem Deus estava reprovando aqui? A resposta é: sacerdotes. Você é sacerdote da tribo de Levi? Vamos para o versículo 6 agora. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Observe que o Criador está falando aqui com os sacerdotes, assim como o próprio título nos fala. Então eram os sacerdotes da tribo de Levi, da nação de Israel, que estavam desprezando o nome do Eterno. Versículo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Quem diz isso? Os sacerdotes. Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes estavam oferecendo o pior para o Eterno, porque era dever deles seguirem as leis de Moisés, e eles sabiam que não poderiam oferecer em sacrifício qualquer coisa que não fosse perfeito. Observe que o próprio Criador os questiona. Vocês entregam isso e pensam: não há mal algum. Então, por que não entregam ao seu príncipe? O próprio Criador vai questioná-los. A gente vai ler agora no versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecereis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Então, para os sacerdotes, já não tinha mais importância se o animal era coxo ou enfermo, ou cego, por exemplo. Eles não se importavam mais com isso. Eles recebiam isso e entregavam isso. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? O Criador questiona os sacerdotes. Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora no versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, lembrando que ele está falando com os sacerdotes. Versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Ou seja, não existia uma pessoa que simplesmente recusasse tudo isso que estava acontecendo, que não aceitasse aquele tipo de dízimo, aquele tipo de oferta, aquele tipo de sacrifício.
todos aceitavam o que era errado. Não existia um sacerdote que repreendesse os levitas ou um levita que repreendesse o povo. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12. Mas vós o profanais, quando dizeis vós quem? Os sacerdotes, os levitas e o povo também, povo de Israel. Mas aqui ele estava falando diretamente com os sacerdotes. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. Versículo 13. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Ou seja, eles tinham no rebanho animais bons, saudáveis, mas eles ofereciam justamente aquele que tinha algum defeito, sabendo eles que isso era proibido pela lei de Moisés. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Agora, Malaquias 2. O título é O castigo dos sacerdotes. Pergunta: o castigo era para quem? A resposta é sacerdotes. Você é sacerdote da tribo de Levi? Versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Pulamos para o versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, vós quem? Os sacerdotes. A muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Observe que tudo começou pelos sacerdotes, e dali foi corrompendo a tribo de Levi e o povo, por ver que eles não tinham mais o cuidado, que a tribo de Levi e os sacerdotes não tinham mais cuidado com as coisas do Eterno, também não se importavam mais em fazer o pior. Aconselho a ler todo esse capítulo. Nós lemos apenas o que importava quanto ao dízimo, tá? E quanto aos sacerdotes. Agora, no versículo 10, o título é Advertência contra a infidelidade conjugal. No versículo 10 ao 16, Deus está repreendendo o povo por estar adorando a outros deuses e casando-se com mulheres que adoravam outros deuses. Por conta disso, eles não honram mais o altar do Senhor, altar que foi descrito na lei de Moisés. Oriento também a ler todos esses versículos na sua Bíblia, tá? Pessoal, um recadinho bem rápido. Caso queiram acompanhar a série sobre dízimo, peço que te inscreva no canal e ative as notificações. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei.
Agora vamos iniciar Malaquias 3. Aqui, Deus está alertando sobre a vinda do Messias e sobre o povo se consertar com Deus. Malaquias seria o último profeta antes da chegada do Messias. Os sacerdotes e levitas estavam vivendo uma vida toda errada, principalmente no que diz respeito a cuidar das viúvas, dos estrangeiros e do órfão. Versículo 5: E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam. Aqui está o jornaleiro, mas a tradução mais correta é o assalariado. Então, eles defraudam o assalariado e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O título: O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Versículo 7: Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Lembre-se que o contexto todo é sobre os sacerdotes e sobre a nação de Judá, que havia se desviado da lei de Moisés. Versículo 8: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, conforme já estudamos, essas leis eram para o povo de Israel, e dentre essas leis haviam os deveres dos levitas e sacerdotes, que, por sinal, não estavam cumprindo. Então, quando ele fala, todavia, vós me roubais, para quem ele está falando? Para os sacerdotes, para os da tribo de Levi e para o povo, para a nação de Israel. Versículo 9: Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Que toda a nação seria essa? O mundo inteiro? Essa nação seria o mundo inteiro? A resposta é não. Essa nação é um país específico, é a nação de Israel. Tanto o povo estava errando em entregar o pior aos levitas e sacerdotes, e os levitas e sacerdotes estavam aceitando o pior. Além disso, não cuidavam das viúvas, órfãos, etc. Então, essa nação toda é a nação toda de Israel. Não é o mundo inteiro, não são todas as nações, é uma nação específica, a nação do próprio Criador, a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, isso já no versículo 10, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que é casa do tesouro? Como já vimos, não é igreja, e sim um compartimento no templo, onde eram guardados os alimentos dos dízimos e ofertas. Abrir as janelas dos céus aqui era justamente para derramar a chuva que o povo necessitava para a sua plantação. Como eles não estavam sendo fiéis às leis, Deus não derramaria essas chuvas. Aqui não tem absolutamente nada a ver com bênçãos materiais. Versículo 11: E por causa de vós, ou seja, por causa deles começarem a fazer o que seria certo,
devolver o dízimo corretamente, devolver as primícias, os sacrifícios, por causa deles, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Acho que nem precisaria explicar essa parte, mas devorador era de fato um gafanhoto que consumia as plantações. Observação: gafanhoto não é demônio como as igrejas ensinam. Veremos isso na próxima parte do estudo. Versículo 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Por que as outras nações chamarão a Israel de bem-aventurados? Porque se eles voltarem a devolver os dízimos, primícias, ofertas, holocaustos, sacrifícios, e se for o melhor, a chuva cairia novamente de tal forma para ajudar nas plantações, e os gafanhotos não destruiriam mais. Aqui fica claro que Deus estava falando com a nação Israel, porque todas as nações, outros países, chamariam Israel de bem-aventurada. Vamos a algumas perguntas agora. Primeira pergunta: você é da nação de Israel? Segunda pergunta: é da tribo de Levi? Terceira pergunta: você é sacerdote? Quarta pergunta: Casa do Tesouro é igreja? Quinta pergunta: gafanhoto devorador é demônio? Sexta pergunta: abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida é bênção financeira? Sétima pergunta: é para você separar o dízimo? E você deve entregá-lo na igreja? Acho que já tem todas as respostas. Oriento novamente a ler todo o livro de Malaquias. São apenas 4 capítulos. Na próxima parte do estudo, vou te mostrar quem é o demônio chamado devorador. Gostaria de deixar claro que você faz da sua vida e do seu dinheiro o que você quiser. Cada um prestará contas quanto à verdade que está conhecendo. Obrigada por ficar até o final e nos encontramos no próximo vídeo, que será sobre o gafanhoto devorador. Que o Criador os abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.